Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1052. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Palmeiras e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Grêmio como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo, Milan e Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Inter de Milão como visitante nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Terceiro jogo, Internacional e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo, Bragantino e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quinto jogo, Santos e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Bahia como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sexto jogo, Ceará e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vitória como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Cuiabá e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo, Flamengo e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Goiás como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nono jogo, Cruzeiro e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fluminense como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo, Sport e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Tombense como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Juventus e Sevilha pela Liga Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventus como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Sevilha como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 12º jogo, Botafogo e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Corinthians como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo, Coritiba e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante,
a equipe teve 4 empates e uma derrota. Já o Vasco da Gama, como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 14º jogo Fortaleza e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o São Paulo como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.